iniciando a série, é guerra. É guerra. O tema da mensagem de hoje é o rugido do leão. O rugido do leão. Nessa série nós vamos falar um pouco sobre guerra espiritual, logicamente. E eu quero explicar um pouco para vocês sobre como é essa guerra espiritual. E como nós podemos guerrear da forma certa. Como podemos guerrear corretamente para vencer as batalhas espirituais. Ok? Existe uma maneira de fazer isso. Eu dou graças a Deus porque nós estamos nos tornando cada dia mais uma igreja que ora. Olha, por 2 anos eu orei apenas com os pastores de tempo integral da igreja, todos os dias. Fazendo guerra espiritual por algumas causas da igreja, principalmente causas de liderança, coisas que nós precisávamos resolver. Nós fizemos muitas guerras que nós, como liderança, precisávamos vencer juntos. E nós precisávamos vencer algumas coisas, precisávamos guerrear juntos antes de chamar a igreja para uma guerra franca, como nós vamos entrar a partir de agora. E muitas coisas tinham que ser alinhadas. E as coisas precisam ser alinhadas na cabeça primeiro. Antes que a igreja toda entre nessa guerra, todos nós precisávamos ser alinhados. Mas eu vejo que agora Deus está convocando a nossa igreja para a guerra. Toda igreja está sendo convocada para a guerra. E essa série não é à toa. E eu vejo já que muitas pessoas estão respondendo. Muitas pessoas, por causa da pandemia, não estão vindo à igreja, mas estão acompanhando os cultos e estão acompanhando as reuniões de oração na quarta-feira. Eu sei que eles estão acompanhando de casa. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, eu não vejo a hora desse negócio de pandemia acabar, para ver essa igreja cheia de gente orando, andando de um lado para o outro, fazendo guerra pelo reino de Deus. Eu quero, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu quero que essa igreja esteja mais cheia nos cultos de oração do que nos cultos de domingo. Eu quero que a oração seja o nosso primeiro recurso e não o último. E muitas vezes nós já percebemos como nós fazemos tudo que nós podemos fazer, tentamos fazer as coisas até não podermos mais, e quando não conseguimos aí a gente decide orar. Às vezes nós dizemos assim, não tem mais jeito, agora tudo que a gente pode fazer é orar. Quantas vezes você já fez isso, já passou por essa situação, né? De dizer, né, eu já fiz tudo que eu precisava fazer, agora só falta orar, né? E sabe por que nós fazemos isso? Porque nós ainda não entendemos o poder da oração. Essa é a verdade. Se nós soubéssemos o poder que a oração tem, a oração seria o nosso primeiro recurso. E eu quero que isso seja restaurado na igreja. Eu quero que a oração seja o nosso primeiro recurso. E Deus tem levantado uma igreja que ora. Quem aqui acompanhou a nossa oração de 10 dias atrás, na quarta-feira, sobre os decretos? Quem estava aqui ou acompanhou online? Deixa eu ver. Dê um sinal com a sua mão. Ok. Vejo que algumas pessoas não, mas se você não viu, ok? Escuta, vai no nosso canal do Firebox e assiste os decretos. Tem essa oração de quarta-feira lá, onde nós batemos o martelo com decretos para a igreja local. E vocês, como filhos da Luz Sede, vocês precisam saber o que está acontecendo na sua igreja e precisam saber como nós chegamos nessa série. É guerra, tá bom? É essencial, todos precisam ver, tá bom? E no final dessa mensagem, eu quero até ler para vocês, quero lembrar vocês um pedacinho de um desses decretos, tá bom? Que faz parte do contexto de hoje. Mas deixa eu te falar sobre o contexto de como nós chegamos nessa série, tá bom? Tem algo sido construído por Deus na igreja. Eu quero que você veja isso. Há um tempo atrás Deus nos chamou para um tempo de consagração, para nós conquistarmos coisas no reino de Deus, para passarmos por uma janela, por uma transição. Tivemos a série Jornada, 7 mensagens, 40 dias de jejum e de oração. Depois vieram mais 10 dias de preparação para Pentecostes. Estão me acompanhando? Lembrando? E eu creio, nesse período nós entramos em uma nova terra. Nós fizemos uma transição com a igreja. Ok?
Eu creio que nós estamos pisando neste momento uma nova terra. Eu sinto isso. Eu vejo que há algo grande no reino do Espírito sendo desbloqueado sobre nós como igreja local. Mas eu não quero fechar os olhos para o fato de que essa terra que Deus nos deu tem gigantes. E nós começamos a entender isso quando Deus trouxe para nós uma palavra, através do Eduardo, nosso ministro de louvor. E ele mostra como Josué entra na terra e começa a conquistar a terra de Canaã, derrotar povos. E nós buscamos muito de Deus sobre o que isso significava. E no final eu entendi que o que Deus estava nos falando através daquela mensagem é que nós entramos sim em um novo tempo, mas que há gigantes que nós precisamos vencer. Há coisas que resistem à nossa igreja local. E está na hora de nós, como igreja, nos levantarmos para fazermos guerra, para vencermos essas coisas que nos resistem. E para alcançar na plenitude aquilo que Deus tem para esta igreja na terra. Porque aquilo que Deus tem para fazer na terra através dessa igreja é muito grande. Então nós não vamos fechar os nossos olhos para as guerras que nós temos, que nós estamos enfrentando. E muitas dessas guerras são ataques e contra-ataques de Satanás por causa daquilo que nós já estamos fazendo. Mas também muitas guerras são frutos de desobediência, de pecado. E muitas vezes esses pecados eles dão legalidade para que o diabo entre e encontre lugar no nosso meio. Isso acontece por causa de pecados, de legalidades, que muitas vezes nós, como membros da igreja, como líderes da igreja, damos a Satanás porque erramos, porque somos falhos. Então nós vamos também encarar essas coisas durante essa série. Porque nós vemos algumas coisas acontecendo frequentemente. E temos visto a ação do inimigo na vida de muitas pessoas, uma ação coletiva, e está na hora de nós nos levantarmos como exército para resistir ao diabo e destruir as obras de Satanás. Amém? Então nós entramos nessa terra e há gigantes nessa terra. E durante essa série nós vamos confrontar esses gigantes. Ok? Vamos falar muito sobre isso. Hoje eu vou introduzir. E como igreja, nós vamos nos preparar para enfrentar esses gigantes, encarar de frente esses gigantes que se levantam para nos resistir e para nos roubar. Amém, queridos? Só quero lembrar que nesse ato profético que eu estou falando, dos decretos, nós abrimos uma guerra. E é por isso que nós estamos nessa série. Porque a igreja tem que estar engajada nessa série. Você tem que saber o que está acontecendo. É guerra. Entendeu isso? Há uma guerra. E nós precisamos fazer essa guerra para que esses decretos sobre a igreja Lucede se materializem no nosso meio. Então hoje, nessa primeira mensagem, nós vamos aprender como fazer guerra contra Satanás e seu exército. E hoje eu quero falar para a igreja um pouco sobre como essa guerra acontece, como nós, como igreja, devemos lutar contra Satanás. Tá ok? O título dessa mensagem, como eu já disse, é O Rugido do Leão. O Rugido do Leão. Eu escolhi esse tema porque eu quero explicar para a igreja o que esse termo significa na guerra. É um termo que está sendo falado em todo lugar, né? A gente tem até música sobre isso. A gente fala, quando alguma coisa começa a ser muito falada, a gente tem que parar para perguntar o que isso significa. Porque às vezes nós lemos, nós cantamos, nós falamos, as pessoas estão falando, e a igreja não sabe o que é. Então hoje eu quero te explicar biblicamente o que isso significa, tá bom? E o que significa esse termo dentro da Bíblia? Você já cantou? Que ruja o leão, que a terra estremeça. Não cantou? Diante da majestade de Jesus. Quem já cantou essa música? E o que é que você está cantando? O que é isso? O que significa isso que você está cantando? Você está lá, né, até pisando forte no chão, mas o que significa isso? Hoje eu quero falar para você como o leão pode rugir. Tá bom? Primeiro eu quero te explicar que o leão é Jesus. Tá bom? Jesus é o leão. Ele é apresentado na palavra como cordeiro e o leão. Tá bom? Ele é o leão da tribo de Judá. Quem já escutou o leão da tribo de Judá?
Então, deixa eu te explicar ele, porque esse termo é interessante. Por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Porque o bloco da tribo de Judá, que era um bloco de 3 tribos, era o primeiro bloco que saía para a guerra contra o Israel lutava. Ok? Então esse termo, leão da tribo de Judá, ele é um termo de guerra, ele é um termo militar, que remete à guerra. Jesus é o leão da tribo que sai para a guerra. Tá ok? Não é interessante isso? Então trata-se de um termo militar. Agora, deixa eu ler para você aqui o texto de Apocalipse 5, versículos 5 e 6, que fala de Jesus como leão e o cordeiro, tá bom? Apocalipse 5, versículos 5 e 6. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Presta atenção na segunda parte. Então vi um cordeiro, com letra maiúscula, é Jesus, que parecia ter estado morto de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Bom, eu não vou pregar para você sobre Apocalipse, só quero mostrar para você aqui que Jesus é, na Bíblia, o leão e o cordeiro. Tá bom? Então, como Jesus, o leão, pode rugir na terra? Primeiro vamos entender aqui o que esse termo significa na Bíblia. Aí eu vou levar para você agora lá no Velho Testamento, nós vamos ler 2 textos, tá bom? Oséias 11:10 e depois nós vamos ler Amós 3:8, em seguida. Então vamos lá, Oséias 11:10, diz assim, eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. O rugido do leão gera um temor. Nós vamos chegar lá agora e vamos falar sobre isso. Agora vamos para Amós 3, versículo 8. Tá bom? O leão rugiu. Quem não temerá? O Senhor soberano falou. Quem não profetizará? Então preste atenção aqui. Já deixa eu dizer para você de cara. O rugido do leão, o que é? O rugido do leão é a voz de Deus na terra. O rugido do leão é a voz de Deus na terra. Eu não sei quantos estavam aqui, ou ouviram semana passada, o Neidivan pregando, e ele falou sobre como a voz de Deus é comparada a um trovão na palavra. Ok? Uma palavra excelente, ótima palavra. Deus falou muito semana passada. Quem não assistiu, vai lá no canal do Firebox e assiste a mensagem. Tá bom? A palavra já está lá. Mas, na verdade, o som do trovão e o rugido do leão, eles são semelhantes. E eles também causam efeitos parecidos. Em primeiro lugar, eles causam medo. Acredite em mim, se você algum dia estiver na savana, andando por lá, que é o habitat, é o território do leão, a última coisa que você vai querer ouvir é um leão rugindo. Confie em mim. O leão ruge para colocar medo nos invasores do seu território. Ele ruge para marcar o território onde ele está, para dizer, eu estou aqui, não entre. Esse território tem dono. E quando o leão ruge, o que ele está fazendo? Ele está impondo autoridade. Ele está marcando o território que é dele. Quando o leão ruge, todos os animais tremem e se calam. Então o rugido do leão fala dessa autoridade absurda que foi colocada sobre Jesus e do medo que isso causa nos seus inimigos. Agora preste atenção aqui. Filhote de leão não tem medo do rugido do leão. Mas tem respeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é que é filhote do leão?
Amém? Eu sou filhote de leão. Olha, como o leão ruge na terra. Como o leão ruge na terra. Segundo esses dois textos que nós lemos, o leão fala na terra através de um mover profético. Certo? É o que nós lemos lá em Amós 3. Lembra? O soberano Senhor falou: quem não profetizará? Então Deus fala na terra através de um mover profético. Eu vou te explicar agora ali na frente o que isso significa. Então Deus fala e o seu povo profetiza. Abre a boca e fala. É sobre esse processo que eu quero falar com vocês hoje. Tá bom? Então, para te mostrar como isso acontece, eu tenho que te mostrar 3 aspectos da guerra espiritual. Para nós entrarmos em guerra, nós precisamos saber deles. Ok? São 3 aspectos de guerra que eu vou te mostrar para você entender o que é o rugido do leão. Então vamos lá. Primeiro aspecto da guerra: ver o Senhor. O primeiro aspecto da guerra é ver o Senhor. Deixa-me te explicar isso. Ver o Senhor nos fala de uma vida diária de oração e de uma vida constante de adoração, de admiração pela presença de Deus. Para que Jesus reine sobre a sua vida, você tem que ver o Senhor reinando. Você tem que visualizar isso. Você tem que ver o Senhor assentado no trono do seu coração e reinando. Porque ver o Senhor, escute isso, traz restauração de temor e de santidade. Pegou isso? Vou explicar isso melhor para você. Vou te levar para Isaías capítulo 6. Vamos para lá, Isaías 6, de 1 a 5. Nós vamos ler juntos aqui, vou te mostrar isso. Está dizendo assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Diga, eu vi o Senhor. Assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Bom, ver o Senhor. Como eu já disse, isso fala de uma vida constante de oração, de adoração, de admiração pela presença de Deus. Mas o que eu vejo nesse texto é que ver o Senhor traz restauração de temor e de santidade. Veja que quando o profeta diz que viu o Senhor, como ele viu o Senhor? Bom, ele viu o Senhor assentado em um trono e reinando, certo? Deixa-me te dar o contexto dessa visão para você entender. Uzias, porque o profeta começa dizendo, né? No ano em que Uzias morreu. Ok, quem foi Uzias? Uzias foi um rei importante do reino sul, do reino de Judá. A história de Uzias está lá em 2 Crônicas 26. Tá bom? Nós não vamos entrar nela aqui. Mas o que acontece? Depois que o rei Salomão morreu, o reino de Israel se divide em 2. Ok? Ficando o reino de Israel de um lado, ao norte, e o reino de Judá do outro, do lado sul. E Uzias foi um rei do lado sul, o reino de Judá. Tá bom? Enquanto Uzias reinava no sul, Jeroboão II reinava no norte. E durante o reinado do rei Uzias, o reino de Judá experimentou o maior período de prosperidade e de poder desde a morte do rei Salomão, que foi o maior conquistador de Israel.
Agora, Uzias era filho de Amazias, um rei que foi insensato e que não andou nos caminhos do Senhor. E Amazias enfraqueceu Israel, enfraqueceu o exército e o povo vivia com medo. Aí vem Uzias e assume o trono. E Uzias reforma o exército de Israel, ele reorganiza o exército, ele reforma as defesas de Israel. E isso traz segurança para o povo de novo. Então, quando o rei Uzias morre, o povo se desespera. Porque eles viviam um tempo de prosperidade, um tempo de abundância, um tempo bom com Deus. Eles estavam seguros. E quando ele morre, o povo pensa, e agora o que vai acontecer com a gente? E nesse desespero, o profeta corre para o templo, para buscar de Deus, para saber, e agora Deus, o que vai ser de nós? E o que acontece quando Isaías entra no templo? Ele vê o Senhor reinando. E através dessa visão, Deus estava dizendo o seguinte para eles: o rei de vocês morreu, mas o rei de vocês que morreu não é o verdadeiro rei. O verdadeiro rei sou eu. O verdadeiro rei é o Senhor e Ele está reinando para sempre e sempre. Então, Isaías vê a majestade de Jesus, a autoridade de Jesus. Então, primeiro, presta atenção nisso. Primeiro, ele teve a consciência do poder e da autoridade de Jesus. Ele estava reinando. Segundo, ele viu quem Deus era e quem Ele era. E isso trouxe temor no coração dele. Ele viu que os anjos estavam dizendo, santo, santo, santo. E quando eles falavam isso, tudo tremia. E aí ele gritava, o profeta grita, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Então ele vê a sua condição. E ele diz, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja, quando nós vivemos na presença de Deus, a consciência da santidade de Deus gera o que em nós? Temor. A consciência da santidade de Deus gera o temor no nosso coração. E nós somos envolvidos na glória de Deus quando estamos contemplando a sua presença. E isso sempre gera em nós temor e santidade. Então, ver o Senhor fala de temor e santidade. Repita isso, diga, ver o Senhor fala de temor e santidade. Por que isso é tão importante na guerra? Entenda, não existe vitória na guerra espiritual à parte de santidade. Eu vou repetir essa frase. Não existe vitória na guerra espiritual à parte da santidade. Quantos entenderam isso? Falam um amém bem forte. Agora um amém de guerreiro. Ok, melhorou. Então guarda isso daí, ok? Agora você vai ver onde nós vamos chegar. Esse é o primeiro aspecto da guerra. Ver o Senhor para produzir temor e santidade. Segundo aspecto de guerra, ouvir o Senhor. Então, primeiro, ver. Segundo, ouvir. Por que ouvir o Senhor? Porque ouvir traz restauração de propósito e um alinhamento da minha vontade com a vontade de Deus. Me alinha com os propósitos de Deus para a minha vida. Deixe-me te levar agora para Jeremias 29, 11. Nós vamos ler Jeremias 29, versículo 11, e depois vamos ler Mateus 7, 24 e 25. Vamos Jeremias primeiro. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Esses são os planos de Deus para você. Ok? Isso fala de destino, de propósito. Então, o que Deus está falando aqui? Eu tenho plano para vocês. Deus tem planos para nós. Nossa vida tem um propósito. Diga, Deus tem planos para mim. Fala, minha vida tem um propósito.
Então, agora veja o que Jesus diz sobre ouvir, tá bom? Que é o segundo aspecto da guerra. Mateus 7, vamos ler versículos 24 e 25 comigo. Está escrito: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, ou seja, quem ouve e é alinhado, quem ouve e coloca em prática, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Bom, escute aqui. Quando Deus fala com você, tudo muda. Quando Deus fala com você, você entende o seu propósito. E você se alinha com esse propósito. Quando Deus fala com você, você é curado. Você é liberto. Você é consolidado na palavra dele. Então, meu irmão, aí cai a chuva, transborda o rio, sopra o vento, mas você não cai. Porque você conhece os pensamentos que o Senhor tem sobre você. Então você não anda, você não vive como uma folha agitada pelo vento, ao léu. Você não deixa a vida te levar. Você anda com propósito. Você tem uma esperança e você tem um futuro. Então você é levado a andar segundo o propósito de Deus. Você não é levado nem pela chuva, nem pelo vento, nem pela tempestade. Por quê? Porque a sua vida está alicerçada na rocha, que é a palavra. Então ouvir traz restauração de propósito. Quem ouve de Deus não anda no despropósito. Quem ouve de Deus não vive uma vida sem sentido. Quem ouve de Deus tem relevância nessa terra, tem propósito, tem futuro e tem esperança. Quantos estão me acompanhando? Então vamos lá. Eu vejo o Senhor e sou restaurado no temor e na santidade. Eu ouço o Senhor para ser restaurado no propósito, para ser alinhado com Deus. Terceiro aspecto da guerra. Falar. Diga, falar. Então, ver, ouvir e falar. Tá certo. Preste atenção nisso agora. Eu vejo o Senhor para ser restaurado na santidade, certo? Eu ouço o Senhor para ser restaurado no propósito. Agora, quando você ouve de Deus, o seu coração é alinhado com o coração de Deus. A sua vida é alinhada com a palavra de Deus. E a sua vida ganha propósito e relevância quando isso acontece. Agora escute isso. Deus fala com você para alinhar o seu coração com o coração dele. Para alinhar a sua vida com a palavra dele. Para colocar a mente de Cristo em você. Para que a sua mente seja a mente dele. Alinhando o seu pensamento com o pensamento dele. Por quê? Para que quando você falar, a sua voz seja a voz de Deus. Então escute isso. Se você está, 1, andando em santidade. 2, se a sua vida está alinhada com a palavra. E o seu coração está alinhado com o coração de Deus. Aquilo que você fala é aquilo que Deus está falando. E se aquilo que Deus está falando é aquilo que você está falando, então Ele está falando por seu intermédio. E o leão está rugindo. Quem entendeu isso? O que eu estou te dizendo é, o rugido do leão é quando nós, a igreja, vemos o Senhor, ouvimos do Senhor e passamos a falar em nome de Deus. Isso é voz profética.
É quando aquilo que nós falamos é aquilo que Deus está falando. Quando isso acontece, o leão está rugindo. Você entendeu isso? Então escuta, quando você está alinhado, você está preparado para fazer a guerra que Deus quer que você faça. Porque agora, você passa a falar em nome do Senhor. Quando o homem está conectado com o trono de Deus, ele abre a sua boca e as suas palavras têm autoridade. A sua voz é profética. O que é voz profética? É quando Deus fala na terra por intermédio do seu povo. Isso é voz profética. É quando Deus fala através de nós. É quando a sua voz se torna a voz dele. Quando a voz da igreja se torna a voz de Deus na terra. É isso que a Bíblia chama de rugido do leão. Ver, ouvir e falar. Ver, ouvir e falar. Eu não sei quantos de vocês lembram de uma expressão que eu usei aqui algumas mensagens atrás, eu acho que duas ou três antes dessa. Eu disse para vocês que a igreja sobe em adoração e desce em autoridade. Quantos lembram dessa frase? Ok. Subir em adoração fala de ver e ouvir. Descer em autoridade fala do rugido do leão. Em Apocalipse não fala que Jesus é o cordeiro e o leão? Sim ou não? Então, esse caráter de Jesus é manifesto na igreja, na guerra espiritual. Os dois. Tanto do cordeiro quanto do leão. Por quê? Porque na guerra espiritual nós temos que ver, ouvir e falar. Então quando nós subimos em adoração diante de Deus, nós somos cordeiro. O caráter de Cristo em forma de cordeiro, ele se manifesta em nós na hora da adoração. E ele se manifesta na terra, nos relacionamentos. Nos relacionamentos nós precisamos ser cordeiros. Diante de Deus nós somos cordeiros. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos leva para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Ele prepara para nós uma mesa na presença dos nossos adversários. Então nós somos cordeiros, nós somos ovelhas. E o Senhor é o nosso pastor. Isso fala da nossa vida com Deus. Fala que a nossa prioridade na guerra é estar debaixo do cajado do nosso pastor. Isso é ver e ouvir. Mas quando nós falamos de falar para o inimigo, aí o caráter de Jesus se manifesta em nós como o leão. Nós vemos, somos restaurados em temor. Ouvimos, somos alinhados com o coração de Deus. Então nós falamos, e quando falamos, nós falamos aquilo que Deus quer. E a nossa voz é o rugido do leão. O cordeiro e o leão. Ver, ouvir e falar. Ver, ouvir e falar. Quem relacionou as duas coisas? Quando nós vemos e ouvimos, a nossa voz é cheia de autoridade. Porque ela está alinhada com os planos e com os propósitos de Deus. Preste bastante atenção nisso, irmãos. Quando a palavra de Deus está na nossa boca, não no estante da sua casa, não na sua mão, não debaixo do braço, não no seu celular. Quando a palavra de Deus está na nossa boca, ela é a espada do furor do Senhor contra Satanás. Quando o homem, alinhado com o coração de Deus, abre a sua boca, as suas palavras são cheias de autoridade e elas causam dano no inferno. Porque é o leão que está rugindo. E quando ele abre a sua boca, há silêncio no reino espiritual. Essas palavras marcam o território. Essas palavras marcam a presença do Senhor. Então, quando Deus fala no seu coração, vamos voltar lá na mensagem do Neidivan? Quando Deus fala no seu coração, a voz é de trovão. Mas quando Deus fala através de você na guerra, é o rugido do leão. Quando Deus fala com você, Ele muda tudo. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, ela tem poder criador. Ela tem poder curador. A voz do Senhor tem poder restaurador. A voz do Senhor tem poder libertador. A voz do Senhor tem poder, tem autoridade nos céus e na terra.
Como Jesus disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A voz do Senhor tem poder de sustentar todas as coisas que foram criadas, porque tudo foi criado e é sustentado pela palavra de Deus, Colossenses. Há tanta autoridade na palavra de Deus que até hoje, desde o início da criação, toda a criação, toda criatura continua seguindo o comando da voz de Deus. A criação e a ciência se desenvolvem em busca de cumprir o propósito da palavra de Deus. O trono de Deus, irmãos, já existia antes que essas coisas fossem criadas. Deus já era rei. Antes que o universo fosse criado, o seu trono já era. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele estava lá antes de tudo. Então, meu irmão, quando o leão ruge, todos se calam. Porque o rugido é autoritário. Ele marca a sua presença, ele marca o seu território. Quando o leão fala, o universo se cala. Anjos e demônios se curvam, forças e poderes se submetem. E até a natureza e a ciência obedecem o comando da sua voz. Eu quero encerrar te dizendo algo. Deus quer levantar essa igreja como uma igreja alinhada com os propósitos de Deus na terra. Uma igreja que fala aquilo que Deus está falando. Uma igreja que fala e faz o mundo espiritual se calar. Uma igreja que abre a sua boca. E quando ela abre a sua boca, o que se ouve no reino do Espírito é o rugido do leão. Uma igreja que anda em autoridade, que representa a vontade de Deus na terra. Uma igreja que é um leão na guerra. Por isso, nós estamos sendo convocados para a guerra. Por isso, a igreja vai se levantar e vai orar. Irmãos, pode faltar muita coisa nessa igreja, mas a oração não vai faltar. Nós vamos orar. Nós vamos orar, e nós vamos orar, e quando a coisa ficar feia, nós vamos orar, e quando a coisa estiver boa, nós vamos orar, e quando tudo não estiver acontecendo, nós vamos orar, mas quando acontecer, nós vamos continuar orando, porque essa é a nossa guerra, e Satanás não vai roubar aquilo que Deus tem para essa igreja na face da terra, não vai roubar, é nosso, está desbloqueado, e nós como igreja vamos conquistar em nome de Jesus. Vamos. O diabo não vai roubar o que é nosso. Você quer conhecer uma igreja que ora? É essa igreja ora. Nós vamos orar. Nós vamos orar todo dia. Nós vamos nos reunir. Nós vamos orar. Nós estamos aqui orando. Eu tenho dito para a igreja, os pastores estão aqui orando. Se você pode, vem orar. Quem não pode durante a semana, vem na quarta noite. Se você não pode por causa da pandemia, ora da sua casa, mas acompanha a oração, a gente está transmitindo. Deus está chamando essa igreja para a guerra. É guerra, irmãos. O lugar onde nós estamos entrando está cheio de gigantes, cheio de inimigos. E a partir da semana que vem nós vamos começar a encarar de frente esses inimigos. Vamos começar a falar de outros aspectos. Hoje eu quero te ensinar como nós fazemos essa guerra. Nós temos que ver, temos que ouvir, temos que falar. Quem entendeu isso? É assim que nós fazemos guerra. Nós vemos, ouvimos e falamos. Nós adoramos para ver o Senhor e sermos restaurados no temor e na santidade. Nós ouvimos para que o nosso coração seja alinhado com o coração de Deus. Assim, quando nós falarmos, a nossa voz será o rugido do leão. Então, que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Antes de terminar,
Eu quero ler para vocês um pedacinho de um dos nossos decretos. Fique de pé. Quero que você escute esse de pé. Isso faz parte de um dos decretos que foram lançados sobre essa igreja. Deixa eu ler aqui para vocês. Esse é um decreto sobre vocês, filhos da Lucede. Vocês são como um exército preparado para a guerra. O Senhor mesmo os adestra e os prepara para vencer as batalhas contra o reino das trevas. Escute, abre os ouvidos e escuta, eu vou ler de novo. Só esse pedaço. Vocês são como um exército preparado para a guerra. O Senhor mesmo os adestra e os prepara para vencer as batalhas contra o reino das trevas. Meu irmão, hoje como pastor dessa igreja, eu estou aqui para convocar você. É guerra. Nós estamos entrando em guerra para conquistar tudo o que Deus tem para fazer nessa terra através dessa igreja. Então lembre-se disso. Quando você cantar que ruja o leão, você está falando de uma igreja que vê, de uma igreja que ouve e de uma igreja que fala.